Amigos, preparem-se para conhecer uma figura que marcou época não apenas como ícone, mas como um verdadeiro fenômeno cultural. Não é exagero dizer que poucos artistas deixaram um legado tão profundo quanto ele. Poeta das ruas, voz das multidões, ator que deu vida a personagens inesquecíveis, esse homem foi muito mais que um nome famoso, foi um espelho de sua época, com todas as suas contradições, paixões e dores. Hoje, mergulhamos na história de Vladimir Semyonovich Vysotsky, um gênio que queimou sua vida com a mesma intensidade com que iluminou a de milhões. Antes de começarmos, um detalhe importante: sua participação faz toda a diferença. Hoje, os algoritmos ditam quem será visto e quem ficará no esquecimento. Então, se este conteúdo ressoar com você, seja para elogiar, criticar ou simplesmente compartilhar uma memória, deixe seu comentário. Cada palavra sua ajuda a levar essa história adiante. E se quiser se aprofundar ainda mais, temos uma edição especial da revista Tivivá dedicada inteiramente a Vysotsky, com materiais que não caberiam aqui. O link está na descrição. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Moscou, 25 de janeiro de 1938. Nasce Vladimir, filho de um militar e uma tradutora, em um momento em que o mundo ainda tremia com as cicatrizes da guerra. Seus pais se separaram quando ele tinha apenas 8 anos, um destino incomum para a época, já que a maioria das crianças ficava com as mães. Mas o pequeno Volodya ficou sob os cuidados do pai, seguindo-o até uma guarnição na Alemanha, mais precisamente em Eberswalde, uma cidade arrasada pelos bombardeios, onde as ruínas contavam histórias que nenhuma criança deveria presenciar. Era um lugar de fome, de armas abandonadas nos bosques, de um silêncio pesado que só quem viveu a guerra conhece. Mesmo assim, foi ali, entre escombros estranhos, que o menino descobriu 2 tesouros: a música, sob a orientação de uma professora russa exilada, e o alemão, que dominou com uma facilidade surpreendente. Em 1949, com 11 anos, Vladimir retorna à União Soviética, acompanhando o pai em suas transferências, primeiro para o Cáucaso, depois para Kiev, até finalmente se estabelecerem em Moscou, no endereço que se tornaria quase lendário, Rua Bolshoi Karetny 15, apartamento 4. Uma comunalca apertada, como tantas outras na Moscou pós-guerra, onde famílias inteiras dividiam poucos metros quadrados. Lá, ele moraria com a madrasta, Eugênia Nikolatova, mulher que o pai conhecera durante a guerra e cuja presença havia selado o fim do primeiro casamento, e sua sobrinha, Lídia. O espaço era tão exíguo que, quando os vizinhos generosamente cederam um segundo cômodo, foi como ganhar um palácio. Afinal, viver em 9 metros quadrados em 4 pessoas não era apenas desconfortável, era uma prova diária de resiliência. Mas não espere encontrar na infância de Vysotsky sinais óbvios de grandeza. Ele não era o menino prodígio que os biógrafos adoram romanticizar. Pelo contrário, era um aluno comum, que matava a aula, fazia amizades e, acima de tudo, chamava atenção por uma característica inusitada para sua idade: uma voz grave, quase roqueira, que parecia sair de um corpo muito maior que o seu. E foi justamente essa voz, aliada a uma personalidade magnética, que o conectou a pessoas decisivas em sua trajetória. Uma delas foi Anatoly Tiovsky, 4 anos mais velho, que se tornou não apenas um amigo, mas um irmão de alma. Eles se conheceram quando Vladimir estava no 6º ano, e a cumplicidade entre eles era tão forte que muitos os confundiam com parentes de sangue. Foi através de Tiovsky que Vysotsky entrou em um círculo que mudaria sua vida para sempre. Para entender como, porém, precisamos recuar um pouco e observar o cenário que se desenhava em Moscou nos anos 1950. Enquanto isso, o encontro marcaria sua vida pessoal para sempre. Em 1967, nos bastidores do teatro na Taganka, Vladimir conhece Marina Vladi. Na mesma hora, ele declara, sem meias palavras, que ela seria sua mulher. E assim foi, apesar da distância, ela em Paris, ele em Moscou, e dos obstáculos que os separavam. As ligações intermináveis entre os dois consumiam não apenas o tempo, mas também os proventos do artista, que chegava a gastar fortunas só para ouvir a voz da amada por alguns minutos. Em um de seus poemas, ele chegaria a questionar, com ironia amarga: por que me oferecem amar por créditos, como se fosse um produto em prestações? Hoje, a tecnologia nos poupa desse drama. Com planos familiares como os da muitos, é possível unir os que você ama em um só pacote, com até 30% de desconto nas ligações e ferramentas de segurança digital que protegem contra golpes, como alertas em tempo real se um ente querido receber uma ligação suspeita. Para quem tem filhos, ainda há o controle de localização,
restrição de conteúdo por idade e até monitoramento da bateria do celular, evitando sustos desnecessários. Cuidar de quem amamos nunca foi tão simples. Aproveite, ative já a sua família no Meu Muitos pelo link na descrição e garanta tranquilidade para todos. Mas voltemos a Utioffsky. Ao entrar na faculdade de Direito, ele conhece Levon Couturier, filho de um artista consagrado, que tinha pouco interesse pelos livros, mas uma paixão ardente pelas artes, e por Ina Krzyzewskaia, uma estudante do famoso Instituto Teatral Shukin. Logo, o casal se mudaria para um apartamento de 3 quartos no mesmo Bolshoi Karetny, transformando o lugar em um ponto de encontro da intelectualidade moscovita. Atores, diretores, escritores e poetas circulavam por ali, criando uma efervescência cultural que atraía até Utioffsky, é claro, seu inseparável amigo Volodya. Próximo dali ficava o Jardim Hermitage, com seu palco aberto onde qualquer um podia se apresentar. E foi nesse caldeirão de ideias e emoções que Vysotsky começou a forjar sua identidade artística. Mas havia outro elemento que tornava aquele momento único, a volta dos presos políticos e criminosos comuns dos gulags, após as anistias dos anos 1950. Esses homens e mulheres traziam consigo não apenas cicatrizes, mas também um código de honra, uma linguagem e uma atitude que contaminariam as ruas de Moscou. Era o nascimento de uma nova cultura urbana, brutal e poética ao mesmo tempo, e Vysotsky, com seu talento para absorver o mundo ao redor, estava no centro desse furacão. Era uma mistura explosiva. De um lado, a boemia artística, com seus poetas malditos e artistas de vanguarda que desafiavam as convenções do realismo socialista. Do outro, a nomenclatura soviética, aqueles burocratas de terno e pasta de couro que, entre um decreto e outro, desfrutavam dos privilégios do sistema que ajudavam a sustentar. E, cortando esse cenário como uma navalha, os blatny, os marginais, os ex-presidiários, os que sobreviviam pelas regras da rua, não pelas do partido. Foi nesse caldeirão humano, onde o vodka se misturava a versos improvisados e onde uma piada sobre Stalin poderia custar uma denúncia ou uma risada cúmplice, que o jovem Vysotsky cresceu. Na rua Bolshoi Karetny, ele era o caçula. Um garoto de olhares ávidos e mãos inquietas, que seguia os passos dos mais velhos como um aprendiz seguia seu mestre. Não por acaso, ganharia o apelido Schamwitz, rabo, em alemão, uma brincadeira cruel, mas que ele carregaria com ironia. Não demoraria, porém, para que aquele rabo se transformasse em cabeça. Vysotsky tinha algo que poucos possuíam, uma inteligência afiada, um humor cortante, acima de tudo, a capacidade de se fazer indispensável. Em pouco tempo, já não era mais o menino que acompanhava os adultos, e era o centro das rodas de conversa, o provocador de debates, o que fazia todos rirem ou refletirem com suas observações. O apartamento dos Kocherianov era o epicentro dessa efervescência. Lá, reuniam-se os nomes que definiram uma era: Kirill Luvrov, com sua presença magnética, Edmond Keusaia, o cineasta que captava o espírito do tempo, Nona Mordyukova, a atriz que encarnava a alma russa, Lyudmila Gurchenko, a diva que iluminava a tela com seu carisma. Era a elite artística da União Soviética, ou pelo menos aquela que ainda não havia sido domesticada pelo regime. E foi ali, entre gargalhadas, discussões acaloradas e noites regadas a vinho georgiano, que Vysotsky começou a compor suas primeiras canções. No início, eram brincadeiras, versos roubados, melodias emprestadas. Ele cantava para os amigos, e quando alguém perguntava, de onde tiraste esse verso, respondia com um sorriso maroto, ah, ouvi por aí, como se a autoria não importasse tanto quanto o efeito que causava. Mas a vida não era só festas e poesia. Havia a pressão do futuro, a sombra do pai. Semyon Vladimirovich Vysotsky, homem de princípios rígidos e visão pragmática, via no teatro um caminho sem saída. Engenheiro se come em qualquer lugar, costumava dizer, enquanto olhava o filho com desconfiança. Ator? Isso é para quem não tem medo de passar fome. E assim, em 1955, aos 17 anos, Vladimir se viu matriculado no Instituto de Engenharia e Construção de Moscou. Poderia ter saído dali um técnico especializado em máquinas escavadeiras, um funcionário útil ao Estado, com um salário estável e um futuro previsível. Mas o destino, ou talvez a teimosia, tinha outros planos. O jovem não aguentou nem um semestre. As aulas de cálculo estrutural o entediavam, os projetos de fundações o sufocavam. O que ele queria estava em outro lugar, nos palcos, nas luzes, na adrenalina de interpretar um personagem. Quando pediu para ser expulso, não teve coragem de contar ao pai.
Sabia que a reação seria explosiva, Semyon não era homem de meias palavras. Então, em silêncio, voltou ao círculo teatral de Vladimir Bogomolov, ator do MAD, onde aprendeu que arte não era amadorismo, mas ofício. Dessa vez, porém, não brincava mais. Seu objetivo era claro: entrar na escola-estúdio do MAD, o templo da atuação na URSS. O concurso era brutal. Centenas de candidatos para poucas vagas, jurados por mestres implacáveis. Mas Vysotsky, com sua determinação de quem não aceitava um não como resposta, conseguiu. Só então, com a carta de aceitação na mão, teve coragem de enfrentar o pai. A cena deve ter sido tensa, o velho Vysotsky, cruzando os braços, ouvindo o filho anunciar que abandonara a engenharia para se tornar ator. E como vais viver? Deve ter perguntado, com aquele tom que misturava preocupação e desdém. Viverei, respondeu o jovem, já imaginando os palcos que conquistaria. Na escola, logo se destacou. Os professores notavam seu magnetismo, sua capacidade de transformar até um monólogo simples em algo eletrizante. Mas havia um problema, ou melhor, o problema, sua voz. Aquela rouquidão áspera, aquele timbre que hoje reconhecemos como inconfundível, era visto como um defeito. Pavel Masalski, seu professor de canto, era categórico: tens talento, expressividade, mas onde está a voz? O diagnóstico era cruel, as cordas vocais de Vysotsky não aguentavam o esforço. Ele começava a cantar e, em minutos, a garganta ardia, a voz falhava, o som se transformava em um rosnado dolorido. Poderia ter sido o fim. Mas foi aí que entrou em cena Eduard Charely, o mago dos vocais, o homem que salvava carreiras com exercícios de respiração e técnicas milimétricas. E mais importante, foi aí que Vysotsky provou do que era feito. Porque gênio não se resume à inspiração, gênio é também suor, disciplina, a teimosia de quem se recusa a desistir. Ele se dedicou como um obsesso. Horas de exercícios, noites sem dormir, a voz sendo esculpida à força de vontade. Os colegas o viam exausto, mas sorridente. Sabia que estava forjando não apenas um instrumento, mas uma arma. E enquanto moldava sua voz, moldava também sua lenda. Nas aulas, chamava a atenção não só pelos dons artísticos, mas por uma energia quase hipnótica. As mulheres o descreviam da mesma forma: intenso, irresistível, um furacão que arrastava tudo à sua frente. Foi assim que conheceu Isa Zhukova, uma estudante mais velha, já casada, mas que não resistiu ao charme daquele rapaz de olhos penetrantes. Em 1960, aos 22 anos, Vysotsky se formou e, no mesmo ano, se casou com Isa. Parecia que tudo estava se encaminhando: o diploma, o casamento, a carreira prestes a decolar. Faltava apenas um teatro que o aceitasse. Mas isso, ele ainda não sabia, seria apenas o começo. As canções de Vysotsky, naquele momento, eram o espelho distorcido da época, versões cruas, meio blatny, aquele gênero marginal que ecoava nas ruas, nos pátios dos prédios e nas mesas de bar, onde os zequi recém-soltos contavam suas histórias entre goles de vodka e baforadas de papiros. Não era coincidência. A União Soviética dos anos 60 respirava esse ar pesado, onde a sombra do Gulag ainda se estendia sobre o cotidiano, e a juventude, ávida por autenticidade, abraçava aquelas letras como um hino não oficial. Enquanto isso, os teatros de Moscou fecharam as portas para ele, e não qualquer porta, mas com um desdém que beirava o grotesco. Imaginem a cena: o teatro do jovem espectador, instituição sagrada do regime, rejeita Vysotsky com uma justificativa que soa como paródia de si mesma, por falta de devotamento obsessivo à causa da infância. Ora, que causa é essa? Que altar se ergue em nome do serviço à criança? Será que os burocratas do partido acreditavam que, por trás das cortinas, espreitavam elfo-trabalhadores tecendo sonhos socialistas para as crianças exemplares? A ironia é tão espessa que dói. E não era um mero papel jogado no lixo, não, era um documento oficial, carimbado, arquivado, uma sentença que ecoava o absurdo do sistema. O teatro Pushkin o aceitou, mas lá ele se tornou um fantasma, saía ao palco quase diariamente, sim, mas apenas para preencher silêncios, para ser um vulto sem falas, um extra em sua própria carreira. O cinema, ao menos, lhe deu um fôlego. Em A Carreira de Dima Gorin, ele finalmente ganhou uma role de peso, um motorista bruto, daqueles que a vida já havia ensinado a não pedir licença. Na cena mais marcante,
deveria levar um tapa de Demianenko, sim, aquele Demianenko, o futuro Shurik, ídolo das comédias de Gaidai, por assediar sua namorada. 9 takes. 9 vezes Vysotsky levou a mão na cara, 9 vezes o diretor gritou a mais uma, e ele, sem reclamar, repetia. Mas o que realmente chamava atenção era sua disposição para o risco. Escalava torres de alta tensão de 40 metros sem dublê, enfrentava cenas perigosas como se fossem brincadeira de criança. Era como se, na falta de reconhecimento, ele precisasse provar a si mesmo e ao mundo que era feito de uma matéria mais resistente. Mas a verdade nua e crua era esta: nada engatava. Nem no teatro, nem no cinema. As grandes roles não chegavam, os cachetes eram míseros, e a fama, essa coisa esquiva, insistia em ignorá-lo. É aqui que chegamos àquela pergunta que sempre paira sobre os gênios antes de sua ascensão: onde está o momento de virada? Porque com Frankenstein, foi o raio que deu vida ao monstro, com Mendeleev, a tabela periódica que organizou o caos, com Bulgakov, o diabo que chegou em forma de gato. E com Vysotsky. Ainda não dá para ver. Ainda é só luta, ainda é só poeira. Até que a poeira começa a assentar e o que fica visível é os escombros do primeiro casamento. Isa consegue uma vaga em um teatro de Rostov-no-Don. Ele fica em Moscou. A geografia, nesse caso, é apenas a desculpa. A verdade é que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço quando um deles está se desmanchando. O golpe final vem com o aborto espontâneo de Isa, uma ferida que não cicatriza. Mas, como tudo em Vysotsky, até o fim é marcado por uma estranha ternura. Eles se separam sem rancor, e anos depois, Isa diria que aqueles meses foram um breve instante de felicidade para a vida toda. Ela recomeça, casa-se novamente, tem um filho. Ele, porém, mergulha ainda mais fundo na voragem. Em 1961, conhece Lyudmila Abramova em circunstâncias que só poderiam ser suas, bêbado, saindo tropeçando de um restaurante, pede dinheiro emprestado. Ela não recusa. Depois, descobrem que estão no mesmo filme. Um flerte, um riso, um casamento apressado. Com Lyudmila, a vida de Vysotsky vira um turbilhão de contradições. Nascem Arkady e Nikita, 2 filhos em rápida sucessão, mas a instabilidade financeira é um monstro de 1000 cabeças. Ele mal consegue pagar o aluguel, mal consegue se manter de pé. Até que, em 1964, aos 26 anos, exausto, desiludido, com as mãos cheias de calos e a alma cheia de versos, bate à porta do teatro na Taganka. Yuri Lyubimov, o diretor, olha para aquele homem magro, de olhos fundos, e vê apenas mais um ator desesperado. Até que Vysotsky pega a guitarra. Alguns acordes, algumas estrofes, e então a pergunta que mudaria tudo: desculpe, mas essas canções são de quem? Minhas, responde ele, com a simplicidade de quem não imagina que acaba de acender um pavio. Lyubimov não hesita: você está contratado. Naquele momento, Vysotsky já tinha cerca de 50 canções gravadas, não em estúdios reluzentes, mas em fitas magnéticas precárias, entre o zumbido de gravadores caseiros e o tilintar de copos nas cozinhas de amigos. Kocherian e Utevsky, seus companheiros de farra, foram os primeiros a registrar sua voz. Não havia técnica, não havia produção, só a verdade crua, o som de um homem cantando como se não houvesse amanhã. Depois, foi a vez de seu tio Alexei fazer algumas gravações mais decentes. Mas o verdadeiro milagre e a verdadeira maldição viria com o Magnitizdat, aquele sistema clandestino de cópias em fita, onde as canções passavam de bobina em bobina, de mão em mão, como um vírus que ninguém conseguia conter. Foi o Magnitizdat que o tornou famoso. E foi o Magnitizdat que o transformou em lenda e em alvo. As fitas circulam, as vozes se confundem, e logo Vysotsky vira autor de tudo que soa como ele: canções de presidiário, baladas de bêbados, lamentações de amantes traídos. A qualidade do som era tão ruim que era impossível distinguir sua voz rouca de qualquer outro cantor de bar. Não havia créditos, não havia autoria, só a música, nua, solta no mundo. Alguns o chamavam de plagiador, outros, de gênio. Ele, provavelmente, não ligava para nenhum dos dois. Mas voltemos ao teatro. As primeiras roles na Taganka eram pequenas, quase invisíveis. Até que veio uns 10 dias que abalaram o mundo, um espetáculo sobre a Revolução de 17 que começava antes mesmo de o público sentar. Os bilheteiros, vestidos de revolucionários, furavam os ingressos com baionetas.
E lá, no meio do caos cênico, surgia um guardião branco, Vysotsky, cantando com uma intensidade que fazia a plateia estremecer. Como a coroa se faz em pedaços, entoava ele, e algo naquela voz, naquele olhar, fazia as pessoas entenderem, aquele não era um ator. Era um homem que havia visto o inferno e decidido cantar sobre ele. Lyubimov, astuto, percebeu que poucos tinham enxergado, Vysotsky não era apenas um ator. Era um bardo. Um homem capaz de escrever canções que fariam o público chorar, rir e se revoltar tudo na mesma noite. E assim, o repertório começou a se expandir, canções de guerra, histórias de operários, retratos de profissões esquecidas. Enquanto isso, o cinema finalmente lhe abriu as portas de verdade. A partir da metade dos anos 60, Vysotsky não apenas chegou ao topo, ele explodiu o topo. Nos 15 anos seguintes, seria uma máquina inesgotável, escrevia, cantava, atuava, gravava. Dormia? Talvez. Comia? Quando lembrava. Seus colegas se espantavam, como um homem só podia aguentar aquele ritmo. Filmagens de madrugada, ensaios à tarde, shows à noite, e ainda por cima as noitadas regadas a álcool e poesia. Mas Vysotsky não era feito de carne e osso como os outros. Ou, se era, sua carne e seu osso eram de uma resistência sobre-humana. Porque logo depois de pisar na Taganka, ele começou a dar algo que nenhum teatro, nenhum cinema, nenhuma gravação oficial poderia conter. E então começaram os concertos independentes. Até aquele momento, suas canções só existiam em gravações clandestinas, circulando de mão em mão como segredos proibidos, ou ecoavam em apartamentos lotados, onde a voz rouca de Vysotsky cortava o ar como uma lâmina. Porque cantar oficialmente na União Soviética não era um direito, era um privilégio concedido por uma burocracia que temia o poder das palavras. E ele conseguiu. Entre papéis carimbados e assinaturas de funcionários que nunca entenderiam o que autorizavam, Vysotsky seguiu em frente com sua folha de papel sagrada, o passe para transformar o que era subterrâneo em fenômeno nacional. E o que saiu dali não foram apenas canções. Foram hinos. Ele colhia histórias como um saqueador de memórias, dos jornais, arrancou a tragédia dos Konvibine, um naufrágio que o país preferia esquecer, dos veteranos de guerra, extraiu um ciclo tão visceral sobre a grande guerra patriótica que até os que sobreviveram ao inferno se reconheciam naquelas estrofes, e até do gelo, do suor e do sangue das partidas de hóquei entre o RSS e Canadá, onde o orgulho ferido de uma nação se tornou a letra de uma canção que era ao mesmo tempo um soco no peito e uma risada irônica. Vysotsky não escrevia sobre as coisas. Ele as roubava da realidade e as devorava, cuspindo de volta em forma de verso. E havia as encomendas, porque até o sistema precisava dele, mesmo sem entender por quê. O cinema o chamava, o teatro o reclamava. Mas nenhum projeto marcou como. Em 1966, com 28 anos, ele recebeu um convite que soava como uma piada, atuar no primeiro longa-metragem de um diretor desconhecido, Stanislav Govorushin, em uma história sobre alpinistas. Só tinha um problema, Vysotsky nunca havia visto uma montanha de perto. Mas isso não o deteve. Ele se jogou no papel como se fosse uma questão de vida ou morte, treinou com guias profissionais, escalou rochas até os dedos sangrarem, e absorveu cada detalhe daqueles gigantes de gelo como se fossem lições de sobrevivência. O resultado? Não apenas um personagem incrível, mas um ciclo de canções que pareciam ter sido esculpidas no granito, da fúria de à ternura de, dedicada à sua instrutora, Maria Gotovtseva, que deve ter olhado para aquele poeta bêbado e visto um louco inspirado. Quando estreou, foi como se alguém tivesse acendido um incêndio nas telas. As canções não eram trilha sonora. Eram o coração do filme, pulsando tão forte que muitos juravam que sem elas a história desmoronaria. Vysotsky não apenas salvou a produção, ele a transformou em um acontecimento. E depois veio o filme que o cinema soviético elegeu como obra-prima. Nele, ele era o tenente Brusintsov, um oficial da Guarda Branca durante a Guerra Civil, um papel que exigia não apenas talento, mas coragem para enfrentar um elenco estelar, Roland Baikov, Oleg Yakovsky, atores que devoravam cenas como lobos. Mas Vysotsky não se perdeu. Ele queimou a tela. Tão intenso que parte de suas cenas foi cortada no montagem final, não por falhas, mas porque ele roubava o filme. Cada close, cada réplica, cada olhar seu sugava a atenção do público como um vórtice. Não havia concorrência possível.
E no entanto, não foi de uma hora para outra que ele se tornou lenda. A fama de Vysotsky não chegou como um raio, foi como uma maré que sobe devagar, inundando tudo até que, de repente, você percebe que está afogado nela. Nos anos 60, já não havia dúvidas, ele era um fenômeno. Um homem que, ao cantar sobre ladrões, fazia os ex-presidiários se levantarem em silêncio, que, ao descrever a guerra, arrancava lágrimas de veteranos endurecidos, que, ao falar de montanhas, convencia alpinistas de que só outro escalador poderia ter escrito aquelas palavras. Como? Ele não era soldado, não era criminoso, não era guia de alta montanha. Mas tinha o dom de ser todos eles ao mesmo tempo. Não por pesquisa, não por imitação, por algo muito mais aterrador, a capacidade de extrair do ar o código secreto de cada tribo, cada dor, cada glória. Uma palavra aqui, um ritmo ali, e pronto, você ouvia e pensava, esse cara é um de nós. Um veterano jurava que só um companheiro de trincheira poderia ter escrito. Um alpinista garantia que foi composta por alguém que já segurou uma corda a 3.000 metros. Era magia. Ou talentos tão raros que pareciam magia. E então, o teatro. Na Taganka, por um tempo, tentou-se vender o espetáculo como um trabalho coletivo. Mentira piedosa. O público não ia ver o elenco. Ia ver ele. Vysotsky não subia ao palco, ele invadia o espaço, como um furacão que arrasta tudo à sua frente. Falava com a plateia como se estivessem em um bar às 3 da manhã, contava histórias entre uma canção e outra, ria, xingava, se emocionava. E cantava. Sempre cantava. Mesmo doente, mesmo com a voz arranhada por noites de vodka e cigarro, mesmo quando avisava, hoje vou raspar a garganta mais do que o normal, e então entregava 25 canções seguidas, como se fosse um desafio pessoal contra os limites do corpo. Em Samara, em um de seus primeiros grandes shows, ele encheu um palácio dos esportes projetado para 5.000 pessoas com 10.000 almas. Eles se amontoavam nos corrimãos, sentavam 2 em cada cadeira, ocupavam escadas e corredores. Quando Vysotsky pisou no palco e disse, irmãos, é a primeira vez que canto para uma multidão assim. Peço silêncio, o que se seguiu não foi obediência. Foi religião. Pause para um detalhe cruel, eu, que não chego aos pés de Vysotsky nem como artista nem como homem, já tremi diante de 2.000 pessoas em Petersburgo. 2.000. Uma quantidade que faz seu cérebro derreter, que te deixa perguntando como diabos você não desaba ali mesmo. Agora imagine 10.000. Ou os 80.000 do estádio Luzhniki. Não é um público. É um oceano. E ele nadava nele como se fosse sua casa. A fama, claro, tem seu preço. Ludmila, sua esposa, não aguentou o ritmo de um homem que pertencia mais aos palcos do que ao lar. As turnês intermináveis, as noites que viravam dias, as mulheres que surgiam como sombras atrás das cortinas. Primeiro foi Tatiana Ivanenko, atriz da Taganka, uma paixão que começou nos bastidores e explodiu em romance público. Ela deixou o marido por ele. Eles oscilaram entre 2 mulheres, 2 vidas, 2 abismos. E então veio o resto, o álcool, esse companheiro traidor que em um dia te faz sentir Deus e no outro te joga no esgoto. Não vou fingir moralismo aqui, a URSS bebia, e bebia muito, seja por desespero ou por euforia, seja porque a vida era cinza demais ou porque, de repente, você era o rei do mundo e todos queriam brindar com você. Artistas bebem. Sempre beberam. Sempre beberão. Mas em Vysotsky, a bebida não era vício. Era combustível e também veneno. Ele queimava tão rápido que às vezes parecia que só o álcool conseguia mantê-lo no mesmo ritmo de sua própria lenda. Não há explicação que baste. Era agenda brutal, era a busca da musa alcoólica e não vamos perder tempo discutindo se o álcool facilitava ou atrapalhava a criação. Posso falar apenas pela minha experiência, já achei que escrevia melhor com um uísque na mão, depois parei de beber o uísque e continuei escrevendo. Sim. Já achei que escrevia melhor com cigarro, parei de fumar e continuei escrevendo. Sim, e ainda escrevo. Então, no fundo, nos enganamos muito. Mas não importa. Vamos apenas observar o fato nu e cru, tudo começou no Bolshoi Karetny, ainda na adolescência. Uma boemia sem regras, onde ninguém pedia documentos. É nosso garoto, serve para ele também. E a coisa desandou.
Bebiam vodka, claro, nenhuma daquelas brancas leves ou tintos sofisticados que hoje enchem as prateleiras. No soviet, ou você bebia vodka, ou bebia conhaque. O resto era enfeite. E mesmo depois, já no Taganka, o romance de Vysotsky com a garrafa continuou. Havia até quem o expulsasse do teatro por isso. Discutiam seu alcoolismo, mas não o demitiram, deram-lhe uma chance, como se diz. E, para ser justo, não se enganaram. Mas a vodka não sumiu por causa disso. Para ele, era válvula de escape contra um estresse que esmagava. Já falei do ritmo infernal, esgotava o corpo, corroía a alma. Parar? Impossível. Um homem famoso nunca fica sem companhia para beber. O álcool já minava seu trabalho, mas a queda livre ainda não havia começado. Em 67, aos 29 anos, Vysotsky conhece Marina Vladi. Talvez a mulher mais marcante de sua vida. Ela se tornaria sua esposa, sua musa, sua janela para o mundo. Atriz francesa de origem russa, neta de emigrantes da Guerra Civil, nos anos 60 ela era uma estrela de cinema com uma carreira brilhante. E, como ele, arrastava uma vida pessoal complicada. Veio a Moscou para um festival, encontrou o poeta por acaso e entre eles, como se diz, química. Vou me permitir citar o livro de Marina, Vuelo Interrompido, embora saiba que Nikita Vysotsky, filho de Vladimir, não goste dessa obra. Entendo por quê. Li o livro. Se não leu, vale a pena, há muito de interessante, mas está escrito de um jeito que não é eu e Vysotsky, e sim a Vysotsky e eu. Não cabe a mim julgar. Uma mulher faz o homem. Sempre foi assim. Por trás de todo grande homem, ou de qualquer homem, há uma mulher. E Marina, sem dúvida, teve um papel decisivo na vida dele. Como ela escreveu o livro, que lugar ocupou nele, isso é problema dela. Os fatos são o que importam. E o fato é que a faísca foi instantânea. Ela conta que, na primeira noite, Vysotsky lhe disse: eu já a tinha visto antes. Você esteve em Moscou no ano passado. Me marcou. Gostei de você na hora, queria me aproximar, mas não tive chance. Eles se conhecem, passam horas em um restaurante, e ele a convida para uma apresentação no Taganka, onde interpretava uma de suas peças mais icônicas, Pugachov. As primeiras impressões de Marina? Um homem baixo, feio, mas de um talento arrasador. Vysotsky a corteja com uma intensidade avassaladora. Em questão de dias, já pede que ela se case com ele. Marina resiste, amolece, acaba se rendendo. Até que, numa noite, Tatiana Ivanenko, sua companheira na época, os flagra numa festa. O diálogo entre as duas parece saído de um romance trágico. Marina declara que não desistirá, mesmo que precise se jogar nos trilhos. Tatiana responde que nenhum homem valeria tanto, e sai de cabeça erguida. Marina fica com Vysotsky e se torna sua inspiração. Mas não era um amor simples. Ela vivia em Paris, ele em Moscou. E não era só uma questão de liga pra minha ou venha me visitar. A URSS não deixava seus cidadãos saírem assim, nem estrangeiros entrarem. Marina precisava de vistos, turístico ou de trabalho, como atriz. Vysotsky tinha que ir a ouvir para conseguir permissão de viagem. Mesmo assim, a distância não apagara a paixão. Eles se tornaram o casal mais famoso do país, uma combinação explosiva de talento, escândalo e devoração mútua. E, no meio desse furacão, há uma vítima esquecida, Lyudmila Abramova. Ficou com os dois filhos de Vysotsky enquanto ele mantinha dois romances paralelos. Entre o dia em que tudo veio à tona e o divórcio, passaram-se 6 meses. 1967 foi o auge. Ninguém imaginava que, no ano seguinte, o inferno se abria sobre ele. Primeiro, uma campanha de difamação na imprensa. A cultura já estava sob cerco, e o conflito entre Lyubimov, diretor do Taganka, e as autoridades moscovitas ricocheteou em Vysotsky. Jornais como a Sovietskaya Rossiya e o Komsomolskaya Pravda o atacaram sem piedade, sob o disfarce de arte, oferece-se vulgaridade, imoralidade, degeneração. Vysotsky canta em nome dos alcoólatras, dos criminosos, dos marginais. Ele rosna canções de bandido e saboreia o jargão do submundo. Aqui, uma observação que ouvi de Nikita Vysotsky e que o pai lhe contou, a ministra da Cultura, Furtseva, teria dito numa reunião: Vysotsky não é dos nossos.
é um inimigo. Não é um homem soviético. Mas escreveu a maior canção de todas, Batalhões Penais. Eis a contradição, um traidor que cria obras-primas. Na URSS, um ataque desses na imprensa não era brincadeira. Vysotsky fez o único que podia, escreveu. E escreveu como nunca. Em 68, produziu uma enxurrada de textos sobre tudo, contra tudo. A sua resposta. Vysotsky não era um homem de meias medidas. Detestava as canções grandiloquentes, as odes vazias, os hinos que soavam como propaganda barata. Ele preferia o corte direto, a lâmina afiada da verdade, como em Caça aos Lobos, um dos seus textos mais devastadores. Claro que não se tratava de lobos. Era sobre a matilha humana que o perseguia, que dilacerava seu teatro, que tentava calar seu diretor, Yuri Lyubimov. Ali, entre os versos, ele vomitou toda a sua fúria, toda a sua angústia, todo o veneno acumulado contra aqueles que o transformaram em alvo. Mas aqui está o paradoxo. O mesmo sistema que o crucificava era habitado por admiradores secretos. E não eram poucos. Os fãs de Vysotsky e do Teatro na Taganka infiltraram-se em todos os escalões, nos corredores do partido, nos gabinetes ministeriais, até nos porões do KGB. A questão da sobrevivência do teatro chegou às mãos de Leonid Ilyich Brezhnev. Sim, o próprio secretário-geral. E, contra todas as expectativas, a perseguição arrefeceu. Vysotsky e Lyubimov voltaram a trabalhar. Mas isso não apagou a pergunta que ecoaria por décadas, afinal, quem era ele? Um gênio marginalizado, esmagado pela máquina soviética? Ou uma estrela mimada, que, apesar de tudo, desfrutou de privilégios inacessíveis à maioria? A resposta não é simples. Vysotsky conquistou tudo sozinho. Sem Blad, sem proteção, sem a pata peluda que tantos usavam para subir na URSS. Seus discos? 5 minúsculos minions lançados em vida, uma piada diante de sua popularidade estratosférica. Ele enchia estádios na clandestinidade. O Lugnik poderia lotar em uma noite. Mas as portas oficiais permaneciam fechadas, rádio, TV, gravadoras, tudo lhe virava as costas. Suas canções eram cortadas de filmes quase prontos. Diretores recebiam aconselhamentos para não escalá-lo. E havia os que o rejeitavam por preconceito puro. Esse cara é instável, vai beber e arruinar nossas filmagens, diziam atores respeitáveis, como Nikita me contou. Ainda assim, Vysotsky atuava. Não era um páreo absoluto. E então há o caso das viagens. Aos 35 anos, conseguiu algo quase impossível, o direito de sair da URSS. Por quê? Em um sistema onde um passeio por Paris era tão provável quanto uma viagem a Marte, como explicar que ele cruzasse fronteiras? Talvez porque seus fãs estivessem nos lugares certos. Um burocrata do KGB, um ministro admirador, qualquer um poderia questionar, e por que não deixamos? Risco calculado. Afinal, se o prendessem no aeroporto, algum superior poderia perguntar, que motivos você teve para barrar o Vysotsky? Ele tem um histórico limpo. E assim, com um carimbo duvidoso, ele desembarcava em Paris. Lá, gravou 3 discos. Na União, eram proibidos. Mas as fitas cassete, as fitas, circulavam como pólvora, copiadas, repassadas, ouvidas até o magnetismo se desgastar. Sua relação com Marina Vladi, esses vaivens de vistos, eram uma roleta russa. Cada ligação internacional era uma epopeia. Não havia Telegram, nem WhatsApp, apenas a voz trêmula de uma telefonista conectando a Marina, a qualquer hora, enquanto ele esperava, o fone colado à orelha, como se o mundo pudesse desabar se a chamada caísse. Vysotsky era um dandy. Trazia roupas do exterior, carros, vários Mercedes, um após o outro. Mas, por trás do verniz ocidental, permanecia profundamente russo. Marina conta que, ao voltarem da Alemanha com um Mercedes novo, cruzando a Bielorrússia em direção a Moscou, ele acelerou pela estrada em construção para a Olimpíada 80. Olha, Marina, quando terminarem, será a melhor estrada da Europa. Até que o asfalto acabou. O carro voou para um barranco. Quase morreram. E ela, rindo do susto, sim, Volodya, uma estrada e tanto. Ele, impassível, mas quando ficarem prontas, serão as mais bonitas.
Nessas pequenas anedotas, entre o ridículo e o trágico, se revela o homem por trás do mito. No cinema, seu reconhecimento oficial veio tarde. 6 meses antes de morrer, milhões viram o lugar do encontro não pode ser alterado, com seu Gleb Jiglov. Mas isso pouco mudou para sua poesia. As autoridades seguiram ignorando o que realmente importava, suas canções. Vysotsky tinha seus círculos, suas temáticas obsessivas, as canções sobre profissões, as baladas de guerra, os retratos do cotidiano, as sátiras cortantes. Alguns críticos tentam enquadrá-lo em caixinhas, mas ele escapava. Podia escrever A Maçãs do Paraíso, uma peça que oscila entre o Blatno e o metafísico, como se o inferno e o céu fossem dois lados da mesma moeda suja. E seus amigos? Ah, e seus amigos eram um elenco à parte. Como o iraniano Kurt Babai Sirus, figura enigmática que oficializava importações de equipamentos, mas cujos negócios, diziam, iam muito além. Havia boatos de que trabalhava para o KGB. Para Vysotsky, trazia aparelhos de som, gravadores, o que fosse preciso. Ou Mikhail Chemiakin, o pintor gênio que o regime trancafiou no hospício antes de expulsá-lo do país. Conheceram-se em Paris, tornaram-se irmãos. Chemiakin lutou para que Vysotsky gravasse em estúdios franceses com qualidade decente. Sem ele, muitas canções teriam se perdido no ruído das fitas piratas. Mas se há um nome que brilha nesse panteão, é Vadim Tumanov, um personagem digno de Hollywood. Marinheiro, condenado a 8 anos de Gulag em 1948 por espionagem e agitação antissoviética. Tentou fugir, falhou. Sobreviveu a Stalin, saiu com a anistia, virou garimpeiro, fez fortuna com ouro. O primeiro milionário soviético. Com Tumanov, Vysotsky bebia, conversava, roubava histórias para suas canções. E então havia o Volod Abdulov, o amigo de todas as horas. Conheceram-se na escola e estúdio do MAT, e a amizade resistiu a tudo. Abdulov foi padrinho no casamento com Marina, colaborou em Alice no País das Maravilhas para o rádio. Nesse caldeirão de amizades improváveis, Vysotsky forjou sua obra. E se hoje ainda discutimos se ele foi vítima ou favorecido, se gênio ou apenas um rebelde sortudo, é porque sua vida, como suas canções, recusava-se a caber em qualquer narrativa simples. Ele era o lobo e o caçador. O poeta e o pária. O homem que o sistema tentou engolir, mas que, no fim, o sistema não pôde digerir. E aqui entra o paradoxo do homem que cantava sobre Deus e demônios, mas cuja própria vida era uma balada mística entre o sagrado e o abismo. As canções de Vysotsky jorravam como um rio desgovernado, dezenas por ano, versões que nasciam e morriam no palco, estrofes que ele tecia na hora, como se as palavras fossem fumaça de cigarro expelida entre um gole e outro. Mais de 400 composições, um número que desafia não só a produtividade, mas a própria noção de inspiração. Porque Vysotsky não escrevia canções, ele as arrancava de si mesmo, como quem extrai balas de um corpo ainda vivo. Mas os anos 60, essa falsa primavera soviética que chamaram de Oktepel, fecharam-se para ele com um estrondo. Em 1969, o corpo dá o primeiro aviso, um vaso estoura em sua garganta durante um espetáculo. Ele sobrevive, mas o sinal está dado. Pouco depois, é o álcool que o derruba, não pela primeira vez, nem pela última. Os palcos do teatro e do cinema ficam em segundo plano. Marina Vladi, que o via se afundar com uma clareza cruel, torna-se sua âncora e sua carrasca. Ela o busca nos antros onde ele se perde, o arrasta para casa, tenta domar o furacão com remédios e ameaças. Até que, em um gesto de desesperança técnica, recorre às torpedos francesas, aquelas cápsulas costuradas sob a pele, que deveriam explodir em veneno ao primeiro gole. Vysotsky, é claro, as remove. Não com ódio, mas com uma ironia macabra, pede que a próxima seja costurada mais abaixo, onde suas próprias mãos, trêmulas de abstinência, não consigam alcançar. Como se o desafio não fosse parar de beber, mas provar que ainda podia escolher quando morrer. E então, 1971. 33 anos. A idade em que Cristo foi crucificado, em que Pushkin morreu de um tiro, em que Vysotsky encarna o príncipe da Dinamarca no teatro na Taganka. Hamlet. A role que Yuri Lyubimov sonhava há anos, o espetáculo que deveria ser o manifesto do teatro. Para Vysotsky, era uma armadilha ou uma redenção. Ele sabia, ou se superava, ou o palco o engoliria. E assim, entre uma garrafa escondida e outra, ele se jogou na batalha.
Lyubimov não era um diretor, era um carrasco genial, que espremia dos atores cada gota de suor e sangue. A equipe era um sonho impossível, Djokovic, Filatov, a lendária Demidova. Mas o peso do espetáculo recaía sobre ele, o homem que mal conseguia ficar de pé nos ensaios. A estreia, em 29 de novembro, começou como um sussurro. Vysotsky, encostado na parede com sua guitarra, quase invisível, recitou o poema de Pasternak sobre Hamlet. E então, o delírio. O cenário era um minimalismo brutal, um cortinado de lã gigante, como um sudário que arrastava os personagens, os sufocava, os escondia. O grito de um galo vivo anunciava o fantasma do pai. A tumba era de terra real, o caixão, pregado à mão. Mas o verdadeiro milagre era Vysotsky. Ele não interpretava Hamlet, ele era a dúvida encarnada, o homem que carrega um reino nas costas e um cadáver no armário. Os críticos, divididos sobre o resto do elenco, foram unânimes nele: magnífico. O que ninguém sabia era o preço. 4 horas de espetáculo, Hamlet quase sempre em cena, Vysotsky jogando cada réplica como se fosse a última. Porque, no fundo, era. Ele atuava como quem sabe que a morte não é uma metáfora, mas uma sombra atrás do cortinado. E então, 1973. Paris. A cidade que Marina Vladi lhe oferecia como um refúgio ou como uma prova de que o mundo além da cortina de ferro existia. Conseguir um visto para um cidadão soviético era como roubar um pedaço da lua, mas Vysotsky, pela primeira vez, cruzou a fronteira legalmente. A viagem de carro de Moscou a Paris foi um choque. Em Berlim Ocidental, ele viu as prateleiras cheias dos supermercados e ri com amargura. Eles perderam a guerra e têm tudo. Nós ganhamos e não temos nada. Mas não eram só as vitrines que o hipnotizavam. Era a liberdade de circular sem ser seguido, de falar sem ser gravado, de ser anônimo ou quase. Porque na Europa, Vysotsky era, antes de tudo, o marido de Marina Vladi. A sombra do sucesso dela o precedia, e ele, que em Moscou lotava estádios, ali era um curioso exótico, o bardo soviético, o ator dissidente, o homem que as embaixadas observavam com desconfiança. Ele gravou canções em estúdios franceses, cantou para emigrados russos que choravam ao ouvir sua voz, deu entrevistas onde se equilibrava entre a diplomacia e a provocação. Os burocratas de Moscou suspiravam aliviados quando ele saía ileso dos programas de TV ocidentais. Vysotsky tinha o dom de ser evasivo sem parecer covarde, de rir das perguntas sem dar munição aos inimigos. E foi nos Estados Unidos, onde se encontrou com Brodsky, que recebeu um dos poucos elogios que realmente o tocariam. Ao melhor do país, de um simpatizante de fora, escreveu o poeta no livro que lhe deu. Vindo de Brodsky, aquele misantropo genial, era quase um abraço. Mas a América também tinha suas ironias. Para entrar no programa 60 Minutes, Vysotsky precisou de um visto arranjado de forma quase clandestina em Berlim Ocidental. Ninguém sabia ao certo como ele havia conseguido. Nikita, seu filho, ouviria a história anos depois com um sorriso. O sistema que tentava controlá-lo era tão absurdo que, às vezes, abria brechas justamente onde queria fechar portas. E assim, o homem que o KGB mantinha sob vigilância se sentou diante das câmeras americanas, sorriu com aquela expressão de quem sabe demais, e deixou os entrevistadores com a sensação de que, no fundo, haviam falhado em entendê-lo. Porque Vysotsky não era um dissidente. Não era um herói. Era algo muito mais perigoso. Um homem que sabia que o sistema era podre, mas que escolheu cantar para ele mesmo assim. E quando o avião decolou rumo a os Estados Unidos. E lá, por 3 dias, ele desapareceu. 3 dias em que Moscou tremeu, em que o KGB se desdobrou em conjecturas e o MIT sim, até o Instituto de Tecnologia de Massachusetts se viu envolvido em um escândalo diplomático de proporções absurdas. Porque Vladimir Vysotsky, o homem que nunca fora um desertor, de repente não voltava. E então, como um golpe de teatro, a notícia explode. Amanhã, o poeta e cantor soviético Vladimir Vysotsky no programa 60 Minutos, em entrevista exclusiva. Os aparatiques do partido devem ter sentido o chão sumir debaixo dos pés. Era óbvio que viria, um discurso inflamado, um adeus dramático à pátria-mãe, a confissão de que finalmente havia fugido para o mundo livre. Mas Vysotsky, como sempre, jogou com as expectativas. Quando o apresentador o apresentou como dissidente soviético, ele cortou seco: "Eu amo meu país." Não pretendia prejudicá-lo, nunca o fizera.
E você não vai ficar por aqui? Insistiu o jornalista. Vysotsky, com aquele sorriso que era metade ironia, metade desafio, respondeu: Como assim? Tenho passagem de volta para Moscou. Ou você acha que sou idiota? Um suspiro coletivo percorreu os gabinetes do Kremlin. Ele é nosso. Tudo não passou de uma manobra ideológica e entrou lá para dizer que aqui está melhor. Mas essa leitura, como sempre, era simplista demais. Vysotsky poderia ter ficado. Tinha os contatos Barinikol, os círculos artísticos de Nova York, a fama que já o precedia. Poderia ter se tornado um símbolo, um troféu da Guerra Fria. Em vez disso, escolheu voltar para Moscou. Para o teatro na Taganka. Para o abismo que o esperava de braços abertos. E é aqui, amigos, que a história de Vladimir Semyonovich Vysotsky mergulha em sua página mais negra. Porque nos anos 70, enquanto o mundo aclamava, uma nova dependência o consumia mais silenciosa que o vodka, mais implacável que a censura. A relação de Vysotsky com a morte sempre foi um jogo perigoso. Boatos de que ele já estaria morto circularam tantas vezes que viravam piada. É verdade que o senhor morreu? Perguntaram-lhe certa vez. Não sei, respondeu, com aquele humor que escondia um abismo. Mas por trás da brincadeira, a verdade era cruel. No meio da década, ele havia embarcado em um caminho sem volta. Começou com injeções e remédios para aliviar a ressaca, para aguentar mais um espetáculo, para escapar da exaustão que o devorava. Foi só uma vez, para não cancelar o show, diriam depois. Mas a linha entre o remédio e o veneno é tênue quando se trata de um homem que vive no limite. Logo, os medicamentos legais deram lugar a substâncias mais pesadas, mais baratas, mais destrutivas. E o círculo ao seu redor, aqueles que se diziam amigos, fechou os olhos. É o Vysotsky, o gênio. Quem somos nós para interferir? Mas a verdade é que ninguém interfere quando alguém quer se destruir. Havia os que lhe forneciam as doses, os que justificavam: ele sofre, estamos aliviando sua dor. Havia os que lucravam com isso. E havia os que, como o administrador do teatro na Taganka, Yankovich, se tornaram peças-chave nesse mecanismo de autodestruição. Yankovich não era apenas um organizador, era o homem que controlava os concertos clandestinos, as turnês não oficiais, os esquemas financeiros que permitiam a Vysotsky viver e se drogar, além dos magros salários soviéticos. Para um artista, ter alguém que cuida da burocracia é um alívio. O problema é quando esse alguém também cuida do acesso às substâncias que o estão matando. E aqui chegamos ao paradoxo: Vysotsky era intocável. Um ícone nacional, protegido por uma teia de influências que ia de Marina Vlad, cujos contatos com a alta cúpula do partido eram lendários, até a própria aura de intocabilidade que o cercava. Como prender o poeta mais amado da URSS? Como processar um homem que faz o país inteiro chorar e rir? As investigações sobre fraudes em bilheterias, os esquemas de concertos não declarados, tudo isso se dissolvia no ar. Até mesmo o KGB, que o vigiava há anos, hesitava em agir. Porque Vysotsky não era apenas um artista, era um fenômeno. E fenômenos, como sabem, têm regras próprias. Mas as regras não se aplicam à morte. E ela, paciente, esperava seu momento. O sistema o protegia com uma cumplicidade silenciosa, fechando os olhos para o que não podia ser ignorado. Nunca o levaram a julgamento. Nunca o obrigaram a responder por seus atos perante a lei. A música, essa força maior que qualquer decreto, era seu escudo. E assim, entre a admiração e a impunidade, Vysotsky navegou pelos últimos anos de sua vida entre triunfos que o exaltavam e decepções que o corroíam por dentro. Ele mesmo desprezava um de seus filmes, Skys Proto, Kaktsar Piotr Arapochenil, uma farsa que, em suas palavras, reduzira um roteiro promissor a uma ópera bufã vulgar. Mas a verdadeira facada veio com a Estrela Robin Hood. Preparado para viver o bobo da corte, com várias canções novas compostas para o papel, viu tudo lhe ser arrebatado. A personagem foi entregue a outro ator, e nenhuma de suas baladas daqueles hinos de luta, amor e efemeridade que mais tarde se tornariam joias de seu repertório chegou à versão final. Ironia cruel, aquelas mesmas canções, rejeitadas pelo cinema, acabariam imortalizadas em Embalado do Bliston Ritaria e Vengo, quando ele já não estaria mais aqui para vê-las brilhar. Foi como se o destino, após tantas traições, resolvesse lhe oferecer uma trégua magnífica.
Mestre Vstrechies Meninelzia não foi apenas um filme, foi sua redenção artística, seu legado gravado em celuloide. Os irmãos Weiner lhe entregaram a Era Milosierdzia, romance cruz sobre o crime pós-guerra em Moscou, e Stanislav Govorukhin, diretor que já conhecia seu gênio, moldou o roteiro pensando nele. Não por acaso, Gleb Giglo foi escrito para Vysotsky, como se o personagem tivesse saído de suas próprias entranhas. Curiosamente, desta vez, não houve canções. Talvez Govorukhin temesse que, ao colocar uma guitarra nas mãos de Giglo, o público visse apenas Vysotsky e não o detetive implacável, o herói ambíguo, o monumento humano à Moscou sombria dos anos 40. E que personagem! No livro, Giglo era uma figura cinzenta, na tela, tornou-se um furacão. Vysotsky o investiu com uma arisa tão avassaladora que o personagem transcendia a ficção. As filmagens foram uma corrida contra o tempo, falta de película, orçamentos apertados, um ritmo que esgotava até os mais resistentes. Ele, porém, trabalhava como um possesso, exigindo o mesmo dos outros. Em certo momento, Govorukhin precisou ausentar-se para a Alemanha Oriental, e foi Vysotsky quem assumiu as rédeas do set, dirigindo os atores com uma intensidade quase tirânica. O resultado? Um filme que se desfez em citações, cujos personagens viraram lendas urbanas. Uma vitória tão retumbante que, olhando de fora, parecia impossível imaginar que aquele homem, no auge de seu poder, estava contando seus últimos dias. Mas os que o cercavam sabiam. Nos bastidores, entre um copo e outro, entre uma risada forçada e um acesso de tosse, a verdade se insinuava: Vysotsky estava se desintegrando. Em 1979, com apenas 41 anos, quase morreu em turnê pela Ásia Central. Conseguiram arrancá-lo das garras da morte desta vez, mas era uma questão de meses, não de anos. O documentário é Spasibo, Choto Zivoen captura aquele momento de ressurreição temporária, um milagre roubado à ceifadora. Enquanto isso, sua vida pessoal desmoronava. Marina Vladi já era uma sombra do passado, e em seu lugar, Oksana Afanasieva, 22 anos mais nova, sua última paixão. Dizem que ele chegará a cogitar deixar Marina por ela. Mas o destino não dá tempo para segundas chances. A realidade era brutal, não havia cura. Não havia escapatória. Os médicos eram unânimes: o paciente estava morrendo, e restavam-lhe apenas migalhas de tempo. Mesmo assim, Vysotsky recusava-se a parar. Seguiu se apresentando como um condenado a quem só resta a blasfêmia, queimando as últimas brasas de um corpo que já não respondia. Nikita Vysotsky, seu filho, lembra daquele dia em que a família se reuniu, e o silêncio se instalou como um hóspede indesejado. Seu pai, ao sair, lançou um último olhar, aquele olhar que só quem já viu a morte de perto reconhece. Um até logo em que soava como adeus. Nunca esquecerei, confessou Nikita anos depois. Era como se o ar ficasse carregado, como se algo invisível nos avisasse: desta vez, ele não voltará. Em 16 de julho de 1980, deu seu último concerto. 4 dias depois, encarnou pela última vez o príncipe da Dinamarca, aquele Hamlet que, como ele, sabia demais sobre a podridão do mundo. Enquanto isso, os amigos batiam em todas as portas, implorando por um milagre. Os médicos, impassíveis, repetiam a sentença: não há mais o que fazer. Vsevolod Abdulovo, companheiro de longa data, permaneceu ao seu lado até onde pôde suportar. Até o momento em que, diante daquele homem que se recusava a abandonar seus vícios mesmo à beira do abismo, explodiu: não aguento mais ver você se matar, Volodya. Vou embora. Mas se precisar de mim, ligo, farei qualquer coisa. E fez. Até o último instante, Abdulovo tentou encontrar um médico, um tratamento, uma saída, até que um narcoanalista lhe disse a verdade nua: depois de tantos anos, não há cura. Ele tem 2 meses, no máximo. Nos dias finais, Vysotsky agiu como se a morte fosse apenas mais um ensaio. Comprou passagens para Paris. Ligou para Marina Vladi, uma conversa terna, como se o passado não pesasse. Ele não planejava morrer. Afinal, já havia escapado antes. Desta vez, porém, o corpo disse não. Na noite de 24 de julho, após um dia de agonia, aquela que só os condenados conhecem, seus amigos mais próximos debateram o que fazer. Chamar um médico oficial? Arriscar a exposição pública do vício que devorava o ídolo nacional? Optaram por Anatoly Fyodotov, um profissional cuja competência, mais tarde,
seria questionada. As injeções sedativas pouco aliviaram o sofrimento. À noite, segurré do peito, Vysotsky murmurou: acho que hoje eu morro. O plano era interná-lo no dia seguinte. Mas a morte não espera por agendas. Pouco antes do amanhecer, ainda lúcido, disse a Oksana: ouve, tudo vai ficar bem. Foram suas últimas palavras. Quando Fyodotov se aproximou para checar seus sinais vitais pela manhã, já era tarde. O coração de Vladimir Vysotsky parara. A versão oficial falava em complicações cardíacas. Mas havia quem sussurrasse que a combinação dos sedativos com o álcool, aquele coquetel que o mantinha de pé há anos, tinha sido letal. Não importava mais. O que restava era o silêncio de um apartamento em Moscou e a tarefa sombria de espalhar a notícia. Abdulov foi quem ligou para Marina Vladi. E depois, um por um, para todos que poderiam ajudar a organizar o que viria a seguir, um funeral que, todos sabiam, seria menos um adeus do que o início de um mito. Moscou, naquele julho de 1980, era um palco de contrastes grotescos. Enquanto a cidade se vestia de festa para as Olimpíadas, ruas varridas, crianças enviadas a colônias pioneiras, mendigos e elementos indesejáveis expulsos para além do anel dos 101 quilômetros, como se a miséria pudesse ser varrida para debaixo do tapete da história, a notícia da morte de Volchek espalhava-se como um incêndio surdo. Não havia internet, nem alertas em telas brilhantes, apenas o murmúrio obstinado do boca a boca, aquele mesmo que, anos antes, havia transformado suas canções em hinos clandestinos. Os jornais, é claro, calaram-se. Apenas 2 obituários tímidos, perdidos nas páginas interiores da Vechernaya Moskva, como se o Estado temesse que até a menção do nome dele pudesse despertar algo perigoso. Mas a Taganka não se calou. No teatro onde ele havia sido rei, um aviso modesto anunciava: faleceu o artista Vladimir Vysotsky. Despedida dia tal, hora tal. E então, como por um chamado silencioso, eles vieram. Mais de 100.000 pessoas, uma maré humana que se estendia da Taganka até as muralhas do Kremlin, um rio de luto que engolia ruas, praças, calçadas. Nikita, aquele que esteve lá, contava como o micro-ônibus que levava o caixão avançava sobre um tapete de flores, os pneus esmagando pétalas, o som seco dos galhos quebrando sob o peso da multidão. As pessoas se aglomeravam nos telhados, penduradas em postes, apertadas nas sacadas, como se cada centímetro de Moscou precisasse testemunhar. E no entanto, apesar da massa, não houve gritos, nem empurrões, nem o caos que os aparatiques temiam. Não era uma manifestação. Era um adeus. Um jovem, quando perguntado por um jornalista sobre aquele mar de gente, resumiu tudo em uma frase que cortava como uma lâmina: não é política. Nós só o amávamos. E era a verdade. Vysotsky não era um símbolo de revolta, embora suas canções tivessem sido a trilha sonora de muitas. Ele era algo mais perigoso, um espelho. Um homem que, com sua voz rouca e suas palavras cruas, havia se tornado a voz de uma geração que o Estado insistia em ignorar. O que ele deixou para trás não era apenas um legado, mas um império. Centenas de canções, personagens inesquecíveis no cinema, um nome gravado a fogo no teatro da Taganka. E, acima de tudo, a estranha alquimia de ter se tornado, em vida, um poeta do povo e, após a morte, uma lenda. Suas frases, antes atribuídas ao folclore anônimo, agora eram citadas como suas, mas já não pertenciam apenas a ele. Se a guerra começa amanhã não era mais só uma canção, era um presságio, um aviso, um refrão que ecoava em cozinhas, trincheiras imaginárias, nos corações de quem sabia que a verdade, às vezes, só cabia em 3 acordes e uma voz rasgada. E havia as histórias. Sempre as histórias. Algumas belas, outras absurdas, como a lenda de que Bulov Kudjava, seu suposto companheiro de cela por 5 anos, teria levado um coro de flores à sua tumba. Nada disso era verdade, nenhum dos dois havia pisado em uma prisão. Mas que importância tinha a verdade, quando o mito era tão mais conveniente? O fato é que ninguém inventa fábulas sobre homens comuns. Vysotsky, até o último suspiro, foi tudo menos comum. Ator que encarnava heróis e bandidos com a mesma intensidade, poeta que falava do amor e da guerra como se fossem 2 faces da mesma moeda, marido de uma estrela francesa que o levava a lugares onde nenhum soviético comum ousaria sonhar. Tahiti, sim, Tahiti, por puro capricho, não como emissário do Estado, mas como um homem que havia conquistado o direito de ser livre dentro de suas próprias amarras. Sua música, hoje, é um fóssil vivo.
Ouça em um apartamento em Petersburgo, em um bar em Berlim, em um carro em Nova York. As vozes que a cantam podem ser de um veterano da Grande Guerra Pátria ou de um adolescente que nem sabia que a URSS existira. Há algo nela que transcende o tempo, como se Vysotsky tivesse cravejado suas canções com agulhas de um código cultural tão profundo que nem mesmo o colapso de impérios conseguiu apagá-lo. Ele é, talvez, o único artista russo cujo trabalho não envelhece, não se torna peça de museu. Suas palavras ainda doem, ainda riem, ainda desafiam. Se um dia alguém perguntar o que resta da alma russa depois de tanto silenciamento, tanta censura, tanta reinvenção forçada, a resposta estará, em parte, em seus versos. Não como um monumento, mas como uma ferida aberta e, ao mesmo tempo, como um abraço. Porque Vysotsky, no fim, não era um deus, nem um mártir. Era apenas um homem que, contra todas as probabilidades, conseguiu ser exatamente quem era. E isso, em um país onde a autenticidade era um luxo perigoso, era revolução suficiente.